Cara, o cara passa para a faculdade, ele já entende uma situação como essa daqui, ó, ele sabe resolver tudo, certo? Porque é uma coisa de função, função você aprendeu no ensino médio, o cara domina muito bem, aí ele deixa a bola para trás. Aí ele acaba pisando na bola. Por quê? Porque por saber que ele sabe isso daqui, ele começa a deixar o cálculo um pouco de lado, certo? Aí as primeiras notas dele que cai função, o cara vai lá, tira nota 9, tira um 10. Ou, inclusive, tirar nota 10 e 9 em função não é uma coisa muito difícil, gente. Então, é a possibilidade de aprovação tá aí nessas notas do começo, né? Porque é um conhecimento que você já sabe, tá? Aí acontece o quê? Na P4, né? Na prova 4, o cara vai lá e tira 2, tá? Aí tá o problema, tira 3, tira 4, aí tá um problema gigante. Por quê? Porque da P3 para P4, que realmente é o assunto de cálculo. Beleza? Fala, galera. Eu sou o professor Maicon Cisoto. Vim aqui ajudar você a conseguir a sua aprovação em cálculo 1, mas não só isso. Eu vou ajudar você a mapear também a sua faculdade e conseguir sua aprovação, cara, em todas as matérias que envolvem um conhecimento de cálculo. Beleza? Bem-vindos aos Abstrações Matemáticas. Eu estou resolvendo aqui com vocês o livro do Stuart, tá bem? E para começar, né? Para começar não, porque eu já estou na aula 45, são 45 aulas que toda aula eu vou aí dou uma dica. Eu vou resolver com vocês hoje a questão 41 e a questão 42. E ele fala o seguinte: qual é o domínio e esboce o gráfico dessas duas funções? E eu tenho certeza que se você veio com uma noção muito grande de matemática lá do ensino médio, você consegue fazer isso, tá bem? E se você não conseguir fazer isso, eu te dei a dica na outra aula, né? Monta uma tabelinha e coloca lá os valores de x e de y, ou de f de x, no caso ali é t, né? E você vai encontrar os valores para o x igual a 0, para o x igual a 1, para o x igual a 2. Aí vai ter um valor referente. E aí você consegue colocar isso no quadro e fazer qualquer gráfico que apareça aí. Tá bem? Só que também você pode buscar as funções primitivas, né? As funções de origem. Qual função que deu origem a essa 41? Qual função que é a origem dessa 42? Porque as funções básicas a gente lembra, né? Uma reta, por exemplo, a gente lembra, é uma função linear. Uma parábola é uma função quadrática. Essa função aqui, ó, é uma função, essa função que tem uma parábola por baixo e outra por cima, né? É uma função de cúbica, tá? Então a gente lembra as bases e a partir dela a gente consegue chegar nas outras. Vamos dar uma olhada nessa questão 41 aí. Então dá uma olhadinha, vê se você consegue resolver. Opa, deixa eu trocar a cor do meu quadro. Vê se você consegue resolver aí antes de mim, tá? E eu já vou aqui dando as dicas, né? Primeiro, para encontrar o domínio dela. Tem alguma restrição no domínio? O domínio pode ser igual a zero? Pode. Pode ser qualquer valor negativo? Pode. Tá? Então, significa aqui que o domínio da minha função não é tão difícil de encontrar, né? O domínio da 41, então vamos lá, questão número 41, aonde a função é um f de t, é isso? Isso, f de t, e ela vai ser igual a 2t mais t ao quadrado. Certo? É uma função, é uma parábola, você já sabe que é uma parábola. Se você não sabe como esboçar isso e você está no meio da sua prova, gente, faz a tabela. A tabela é o seu último recurso. Essa foi a dica que eu dei na outra aula, né? Você aprende a fazer a tabela no oitavo ano, gente. Nono ano, sétimo ano, aprende a fazer tabela para colocar um gráfico ali. Tá? Então você já sabe fazer a tabela. Agora, se você quer uma facilidade de fazer esse esboço com mais detalhes, primeiro entenda o domínio, né, para saber qual é a região que você vai precisar colocar ali. Aí do domínio você às vezes encontra até uma raiz, tá? Então no domínio ele vai ser x pertencente aos reais, tal que x pertence aos reais, né? Eu vou colocar assim, ó, do jeito que eu gosto de pôr, o x está entre menos infinito e mais infinito, tá? Eu gosto de colocar assim porque a gente vai usar bastante essa linguagem depois na parte de integral. Se ligue nisso, tá? Bom, então vamos lá então. E como que eu faço para esboçar o gráfico? Tá, faz a tabela. Não, beleza, a tabela é o último recurso. Mas caso você precise de um recurso inicial, você vai fazer o quê? Buscar a primitiva, né? Então eu vou observar ali o meu f de t, deixa eu colocar aqui só uma outra cor, botar um vermelhinho mesmo.
E aí, então, eu vou transformar ela no seguinte. Eu sei que a primitiva dela seria um t ao quadrado. Tá bem? Então, f de t ao quadrado. Beleza, e agora? E agora eu vejo o seguinte, foi acrescentado alguma coisa ali. Como que eu transformo isso? Você vai completar quadrados, gente. Tá? Então, para eu chegar numa coisa desse jeito aqui, eu tenho que observar, então, a função original. 2t mais t ao quadrado. Tá? Se você olhar aqui, ó, quadrado do primeiro, quem seria o primeiro? Não sei. Mas duas vezes o primeiro vezes o segundo. Que número que duas vezes dá 2? Opa, o 1. Então pode ser que seja o 1 ali, né? Então, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o segundo é t ao quadrado. Beleza? Mais o quadrado do segundo. Opa, ele aparece aqui mesmo. Beleza? Isso aparece aqui. Então, eu vou comparar com essa daqui. Quando eu faço essa minha função ao quadrado, vou trocar de cor de novo. Quando eu faço essa minha função ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, 1, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Se eu comparar, aqui aparece ali, que é essa daqui com essa daqui, o que tem de diferente? Esse valor 1. Então, significa que quando eu coloco ela aqui, eu sou obrigado a subtrair uma unidade. Tá bem? Então, eu completei quadrados e completando quadrado, eu consegui descobrir a minha função com uma cara que vai te facilitar, vai te ajudar, né? Então, a minha função de t, ela vai ser isso daqui, 1 mais t, tudo isso ao quadrado. Só que quando eu resolvo ela, sobra 1. Então, eu sou obrigado a subtrair uma unidade, tá? E ficou bem claro de olhar ela assim, tá? A gente aprende bastante funções desse jeito na física, física 1, física 2. Mas qual é a função desse 1 aqui? Esse 1, ele vai subir no meu eixo, né? Na real, ele vai subtrair no meu eixo, vai descer. Por quê? Porque todo o valor que aparecer aqui no t, eu vou tirar 1. Eu tiro 1 de quem? Diretamente da minha função f de t, tá? Então, ali, ó, todos os valores que eles estariam, por exemplo, assim, ó, se fosse para ter um valor, vamos pegar aqui, t igual a zero, t igual a zero vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá zero. Então, ele deveria dar no 1. Ele deveria ser um valor aqui, ó. Só que ele acaba acontecendo o quê? Ele deveria ser um valor aqui. Só que eu subtraí o 1, então eu desci no eixo y. Tá bem? Então, eu tive o quê? Eu abaixei no eixo y. Devido a quem? Devido a essa subtração fora ali. Tá bom? E qual que é a função desse meu 1 ali dentro? Eu vou adiantar a minha função. E quando eu adianto a minha função, vocês lembram que aquele efeito lá, ao invés dela ir para lá, ela volta. Por quê? Porque os valores que deveriam estar aparecendo, eles estão aparecendo antes. Tá bem? Então, a minha parábola, ela vai ser uma coisa aqui, ó. T igual a zero dá zero, então ela passa pelo zero. Uma parábola que passa pelo zero, já vi que o T é uma raiz. E ela sobe aqui. Certo? Só que ela não faz a outra parte aqui. Por quê? Porque ela desce uma unidade. Então, ela vai descer uma unidade. E a partir daqui, ela vai subir. Tá bem? Então, é uma função desse jeito aí. Já é um esboço bom, gente. Lembrando que ele não pede muita coisa quando ele fala de esboço, né? Você não precisa ficar aí colocando muitos valores, isso e aquilo. Tá? Mas um valor bom você colocar a raiz zero, né? E um outro valor ali que também é a raiz, é o valor, vamos ver. Vamos resolver Bhaskara aqui, né? Nem é tão difícil, a gente pode resolver Bhaskara por esse daqui. Ou eu vou fazer o t igual a 2 ao quadrado. Não, t igual a menos 2, né? Ele vai dar menos 1, que dá o quadrado, dá 1, dele zera também. Tá? Então, aqui vai ser o valor de menos 2, que são as minhas duas raízes, né? Bom, então aí tá esboçado o meu gráfico, o domínio tá ali, tá respondida a questão. Se você não lembrasse, o último recurso que até um estudante do oitavo ano resolveria, tá? Que é isso daqui. Beleza? Então é essa função. Não sei se você sabia já essa cara aqui. Eu falei bastante a respeito disso na aula 43 e na aula 44. Vão lá e dão uma olhada nela, porque eu falo bastante a respeito de como que desloca a minha função, né? Se eu estou acrescentando no total, ela mexe no eixo Y. Se eu estou mexendo aqui no quadrado, né? Eu transformei o meu t em t mais 1.
ou 1 mais t, aí eu tenho um deslocamento, então, no eixo X, beleza? Aí eu dei essas dicas na aula anterior, você volta lá e dá uma olhada. Vamos dar mais uma olhada aqui agora na questão 42. Observa bem a 42 e tenta e me diga aí se ela é uma questão de uma reta, de uma curva, e o que que é isso? É uma parábola, é uma função trigonométrica, tá? Se você observar ela aí, ela é uma parábola em cima, ó, 4. Opa, tá de branco mesmo, deixa eu trocar de preto. 4 menos t ao quadrado, dividido por 2 menos t. Então, é uma parábola dividida por uma reta. Que doido, né? Na verdade, é uma divisão de polinômios aqui. Eu não sei se você lembra desse conhecimento, tá? Esse conhecimento a gente usa bastante ele no ensino médio, de fazer a divisão de polinômios. Se você divide um polinômio, a divisão entre eles vai ser sempre a subtração dos graus, né? Então, tem 2 graus aqui e aqui eu tenho 1. Então, significa que o resultado dessa divisão vai ser alguma coisa com o grau 1. E sob essa circunstância, o que aconteceu? Então, essa minha função, a resposta dela vai ser uma reta, beleza? Porque tem grau 1, linear, né? A função afim. Então, o que que eu faço aqui? Eu completo quadrados na função de cima e realizo a divisão. Tá bem? Vamos ver se você lembra disso. Tá? Então, aqui para eu completar quadrados dessa de cima, eu vou colocar o quadrado do primeiro mais o segundo multiplicado pelo primeiro menos o segundo, né? Se você fizer esse processo, você vai chegar nessa resposta aqui, ó. Você lembra de onde veio isso daqui? Isso é eu dei essa aula aqui na parte de teste de verificação, bem nas aulas no comecinho de álgebra lá, tá? Também tá aí para te ajudar. Tá? Isso daqui é um produto notável da soma pela diferença. Falei bastante disso, cara, naquelas aulas que eram longas, né? Agora tá mais tranquilo. Tá? E a base aqui ficou 2 menos t, ainda bem, porque aí eu descobri qual é a minha reta, né? Então eu cancelo aqui, e agora você sabe que a função h de t, ela é 2 mais t. Então, além de ela ser uma reta, ela é uma reta crescente. E você não tinha essa noção aqui, né? Que ela era uma reta crescente. Tá? Se você olhasse ali, você fala assim, não, essa daí é uma função de uma reta crescente. Não, você não pode dizer isso. Porque está negativo os dois valores, tá? Então, você resolve e aí você vê, nossa, é uma reta positiva. Ela está indo para cima. Então, vamos colocar essa reta aí. Para colocar a reta, eu vou colocar os eixos x e y, e para fazer uma reta basta eu escolher 2 pontos. Vou selecionar 2 pontos, tá? Um ponto onde o t vai ser igual a zero e um outro ponto onde a própria função vai ser igual a zero. Por que isso? Porque quando eu faço o t igual a zero, o t igual a zero é esse ponto aqui, ó, é essa reta aqui, ó. Então, vai estar dentro desse eixo, né? Se meu t for igual a zero, t igual a zero, o valor da minha função vai ser h de t igual, h de zero, né? Igual a 2. Basta você substituir aqui, isso aqui fica zero, some. Beleza? Então, quando t é igual a zero, o t é isso daqui, a minha função vale 2. Tá? E quando o h vale zero? Quando o h vale zero, você vai ver aqui, h igual a zero, 2 mais t, passa o 2 para lá, fica menos 2 igual a t. Então, o valor de t vai ser menos 2, vai ser aqui, ó. Também, inclusive, tem 45 graus de inclinação, né? Porque não tem nada ali. Então, aqui é uma reta que passa por esses 2 pontos aqui. Então, você consegue fazer isso bonitinho. Isso ficou legal. Tá? Passa por 2 e por menos 2. Beleza? Acabamos a questão. Se você responder desse jeito, com certeza o seu professor ele vai te dar ali metade da questão ou um pouquinho a mais. Mas por que ele não vai te dar inteira? Porque você precisa saber o domínio da função, tá? Ah, mas eu já olhei ali, como ela é uma reta, a função ela vai para todos os valores de x para cima, para negativo e para positivo, certo? Errado. Por que está errado? Porque o domínio, dá uma olhada aqui, ó, é o x pertencente aos reais, tal que o x é restrito, tal que mais ou menos infinito? Não, porque quando eu olho isso daqui, não aparece o erro, mas a minha função é essa, tá? E nesse caso aqui, é uma
divisão de polinômios. E na divisão, a parte de baixo aqui, eu vou circular ela de vermelho para você lembrar disso, tá? Falei bastante na questão 35 e 36 desse capítulo, tá? Esse é o capítulo 1. E é restrito, eu não posso fazer essa parte de baixo ser zero. Então, 2 menos t obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Ou seja, o meu t tem que ser diferente, né? Passa o 2 para lá, fica negativo. O meu t tem que ser diferente de 2, tá bom? Então, quando eu chegar aqui no ponto 2, ó, na simetria, aqui na minha função vai ser um buraco vazio. Beleza? Então, esse ponto aqui no 2, ele não existe na função. Tá? Então, x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 2. Inclusive, essa é uma das questões que te diferenciam, tá? Se o professor dá uma olhada em você e fala assim, pô, o cara resolveu essa questão, ele com certeza você vai chamar a atenção do professor. Beleza? Por quê? Porque você já teria deixado passar aqui, ó. O pessoal deixa passar, tá? Eu deixei passar quando eu fiz as minhas avaliações de cálculo 1. Inclusive, eu era um dos melhores da turma, hein? Até eu achar que era melhor. Daí a minha nota começou a cair. Eu deixei, parei de estudar, eu achei que as coisas iam ser fáceis, quando na verdade não é assim, né? Você obrigatoriamente você tem que construir a sua graduação. Isso são bloquinhos para cada disciplina, bloquinhos para cada matéria que você pega aí. Beleza, gente? Por enquanto foi isso. Resolvi aqui a questão número 40 e... Nossa, 40 e quantos? 41 e 42, tá? E, bom, por enquanto foi isso. Se vocês gostaram, deixa aí, curte aí, né? Se inscreve. E compartilha isso, gente. Compartilha isso, porque toda vez que eu vejo que alguém compartilha isso com alguém que realmente está vendo o cálculo aí, tá ajudando bastante, tá? E eu me animo também em trazer mais conteúdos para vocês. Fechou, gente? Vou resolver o livro todo, mas fica para a próxima aula, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez só. Tá bom? Até mais. A gente se fala. Tchau, tchau.